Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo no meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer algo um pouco diferente aí e nostálgico também, né, para muitas pessoas, assim como eu. Eu instalei aqui no meu PC virtualizado vários Windows antigos aí, os quais eu tive contato e vou mostrar eles para vocês. Então, para matar a saudade aí de alguém que já utilizou assim como eu, ou dessa nova geração que não teve contato, para ver como era, né? Inclusive como era a parte de acesso à internet naquela época, que não existia nenhum smartphone aí, onde tudo era feito através do computador. Beleza? Então vamos começar aqui com o Windows 95. Eu não tive contato com o Windows 3.11, né? Não cheguei a usar ele, eu só vi pessoas utilizando, né? Não sou tão velho assim, mas eu comecei a ter contato com o computador aí nos meus 12, 13 anos, né? Com o Windows 95. Esse som de entrada aí é bem conhecido por muitos, né? Aqui no Windows 95, como eu estou virtualizando ele, eu não estou conseguindo usar o mouse aqui na hora que eu vou fazer a gravação. Então eu só consigo usar o teclado, mas eu vou passar por algumas telas aqui só para vocês terem uma ideia de como era, né? Uma coisa que eu lembro muito, essa parte, por exemplo, do CD Player aqui, né, que era o programa para tocar música, né, no CD, você colocava o CD de música lá. Se bem que CD não era muito utilizado ainda naquela época no computador, era mais para música mesmo, né, rádio. Para dados ele estava começando, né, na época a gente tinha muito, era disquete, né. Outra coisa que eu lembro, a primeira vez que eu usei esse Windows 95, ele foi lançado em 1995, por isso que ele tem esse nome. Eu não tinha um computador na minha casa, nessa época eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, né, lá pro ano de 1999, ano 2000, e eu só tinha acesso a um computador com Windows 95 na casa da patroa da minha avó, né? Então, quando eles iam viajar, né, minha avó ficava olhando a casa, a gente ia lá dormir nessa casa, e aí tinha esse computador lá, e eu muito curioso, eu ia sempre mexendo, querendo mexer no computador, né? Então, eu ia lá, sem minha avó deixar também, né? Porque ela achava que ia estragar. E eu tinha muito medo, né, de estragar um computador, mas mesmo assim, com a curiosidade aí, né, eu acabava indo. Então eu ia lá, ligava o computador, depois não sabia como desligar, enfim, ia mexendo devagarzinho, né? Quando eu vi o Paint, pessoal, né, que é o programa mais básico que tem aí de desenho, mas o Paint para você desenhar no computador, eu achei a coisa mais maravilhosa, né, para a época, né? Para mim que não tinha contato com o computador, era muito incrível, né? Aqui vocês podem ver que o Windows 95 era o mais básico, né? Olha o painel de controle, quantas poucas coisas tinha, né? Então era bem basicão, né? A internet já tinha aqui um navegador, né? Mas era bem básico, né? Aqui tá até abrindo o Google, mas logicamente que ele não carrega quase nada, né? Por exemplo, aqui ó, buscando por Gilson Barbosa, ó, como fica a página, né? A busca aí, né? Então não é algo assim usável hoje em dia, né? Naquela época praticamente os sites não tinham imagem, né? Não tinha quase nenhuma interação. Enfim, vou tentar abrir meu site aqui para ver como que ele fica, né? Na verdade ele não carrega por causa do HTTPS, né? Naquela época nem existia site aí em HTTPS, né? Era tudo site sem certificado, né? Até pouco tempo atrás, na verdade, nem existia, né? Eu vejo que realmente ele não exibe. Então esse é o Windows mais básico, né, de todos aí. Já tinha um DOS aqui, ó, um prompt de comando, né, já dava para dar um ping já, ó. Vamos ver, olha lá, pingando pro UOL. Mas tinha alguns comandos, por exemplo, ipconfig, não existia, né, eu nem lembro mais os comandos direito desse sistema, né, mas é legal. A gente tinha aqui já a calculadora, né, já tínhamos também, eu acho que não está instalado, né, deixa eu ver os jogos aqui. Mas eu lembro que tinha alguns jogos já. Eu acredito que não está instalado. Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma olhada lá no painel de controle. Instalação do Windows. Acessórios. Com certeza fica ali dentro. Vamos dar aplicar. Aqui a instalação é rapidinha, porque logicamente é um outro processador, né? Para a época demorava vários minutos para você conseguir fazer alguma coisa, né? Os mouse, inclusive, não era mouse ótico, né? Aquele mouse com aquela bolinha, né? Que você tinha que ficar limpando lá. Agora sim, apareceu aqui os jogos. Então a gente tinha esses jogos aqui, Paciência, Campo Minado. Campo Minado era um
que eu lembro que eu jogava. Então, bem legal, né, pessoal? Vamos dar uma olhada agora no Windows 98, né, que foi um Windows aí que eu usei mais. Vamos ver ele, vamos lá. Bom, iniciei aqui o Windows 98, né? Ele também, na gravação da tela, que não consigo usar o mouse corretamente. Vamos só no teclado mesmo. Até que eu já estou acostumado naquela época, o mouse em várias coisas parava de funcionar, você tinha que usar tudo no teclado, somente no teclado. Então tá aqui o Windows 98, né, o SE aí, segunda edição, né. Eu instalei alguns programas que eu usava na época, que eu encontrei ainda, né. A mudança dele do Windows 95 para eles acrescentou mais recursos, mas visualmente ela é bem parecida, né. Como vocês podem ver aqui, né. Claro que foi melhorado vários programas, né. Aqui já tínhamos aí o Office, também era possível instalar o Office lá no Windows 95, mas resolvi instalar ele aqui, né. O Office aí 97, pessoal. Então tá ali aquele Clips ali, né, que é bem famoso aí no Office, né. Então aqui está o Word, né. Vamos dar uma olhada no painel de controle. Já foram acrescentadas mais coisas, né. A parte de redes, né, pra gente que interessa mais aí, né, foi melhorado bem no Windows 98. No Windows 95 era mais complicado você ter um compartilhamento de arquivo, né. Na época que ele foi lançado, já existia, né, compartilhamento de arquivo e tudo, mas era mais complicado. No Windows 98 já facilitou bastante, né. Eu, por exemplo, né, o Windows 98 aí foi lançado em 1998, né. O meu primeiro contato com ele foi na Lan House que eu trabalhei. O primeiro emprego meu foi numa Lan House e lá eles usavam o Windows 98 na rede, cara, mas dava um trabalho. Primeiro que eu não manjava muito, né, então eu mais bagunçava a rede lá do que arrumava alguma coisa, né. Mas enfim, vamos ver aqui se eu consigo ir para a área de trabalho. Aí. Então aqui a gente tem o meu computador, já deram uma modernizada aqui na exibição dos arquivos, né. Temos aí o Internet Explorer, né. Nessa época aqui não existia o Google, né, pessoal, desde 95 aí, na verdade, acho que até existia, mas ninguém conhecia, né. O que a gente usava muito era esse buscador aqui chamado, pelo menos aqui no Brasil, era muito utilizado, era esse KD, né, era o kd.com.br aí, né, aqui tá uma página gravada dele aí, né, só para vocês verem como que era a busca que a gente tinha, né, a gente não tinha o Google aí da forma que é hoje, né. Aqui na parte de rede deram uma melhorada também, aí a gente tinha Outlook, né, que é uma pastinha que eu compartilhei. Tínhamos aqui o WinZip, pessoal. Quem lembra aí do WinZip? Vamos ver se eu vou conseguir aceitar ele aqui. Acho que eu não vou conseguir sem o mouse. Ele não vai lá na tela. Deixa eu tentar de outra forma aqui. Vamos conseguir abrir ele aqui. O WinZip, então, né? Para quem lembra aí, a parte de compactamento de arquivo, naquela época era muito importante você ter um WinZip, porque a internet era discada, era muito lenta, né? E para você transferir arquivo, mesmo se fosse, só existia praticamente disquete, então você tinha que compactar os arquivos em vários disquetes, né? Comprimir, né? Dividir ele em vários disquetes, então era muito utilizado aí o WinZip, né? O outro também, o Outlook, o ICQ também nessa época aqui, para quem lembra aí, a gente tinha nem era essa versão, acho que era mais antiga que essa ainda, onde o seu usuário, né, era uma numeração gigante, né, então era tipo um número assim, ó. Logicamente não dá para mim logar aqui, porque nem tem mais acesso, nem deve estar funcionando mais, com certeza, né. Outra coisa também que a gente usava bastante, deixa eu ver se eu... que muita gente usava, com certeza, nessa época aqui, e até instalei aqui para a gente relembrar, é o Mirk, né. O Mirk aí, para quem não se lembra, ele era um tipo de um chat, né? Tipo, várias pessoas rodavam como se fosse um SSH, né? Vamos ver se eu vou conseguir abrir ele aqui, eu acho que não. Mas ele era como se fosse um SSH, você conectava no servidor SSH e você compartilhava, o pessoal tinha tipo uma sala de bate-papo, você entrava lá, né? Era conversa tudo por texto e tinha arquivos, você conseguia baixar música, então a gente usava muito para baixar música, pessoal, nessa época aqui, o Mirk.
para quem se lembra aí. E como eu falei para vocês, nessa época a gente era internet de escada. Deixa eu fechar aqui. Aí aqui eu instalei um discadorzinho que eu encontrei aí da IG, né? Na época muita gente usava aí. Internet de escada da IG, então você tinha que se conectar, aquele barulhinho lá, né, de internet de escada conectando, somente final de semana. Então era outra realidade, né? Na época que a gente usava esse Windows aqui e com internet de escada, beleza? Vamos dar uma olhada lá agora no Windows ME, que também foi outro Windows que eu passei aí, né? O Windows que bugava mais que tudo, né? Vamos dar uma olhadinha nele. Galera, não é à toa que esse Windows aqui é considerado o Windows do bug do milênio, né? Porque do que esse Windows tinha de bug não estava escrito, né? Eu não sei se é por ele estar virtualizado, né? Não sei se dava esse problema no Windows instalado numa máquina normal, mas toda vez que eu ligava ele aqui o som ficava travado. Aí você tem que reiniciar várias vezes até que chega um momento que ele para, né? Mas enfim, pelo menos aqui o mouse já está funcionando normal, né? Mesmo eu fazendo aí a gravação da tela, então vai dar para mostrar melhor pra gente. Esse Windows é muito parecido com o Windows 98, né? É a mesma base, né? Eles tentaram dar uma atualizada, deixar ele com um visualzinho mais bonito, né? Porém, sei lá, não deu muito certo, né? Ele travava muito, eu lembro que ele travava demais, né? Aproveitando que queria mostrar pra vocês, se não deu pra exibir nos outros Windows, porque não tinha acesso Deixa eu ver aqui se tem a mesma... Não tinha acesso lá no mouse e no teclado, né? Para mostrar para vocês, mas aqui eu tenho. Então eu quero mostrar alguns protetores de tela aí que provavelmente vocês vão se lembrar, né? Por exemplo, esse aqui do encanamento 3D. Era um aí que muita gente usava, né? Ele ia ali montando como se fosse um monte de cano, passando para cima e para baixo, trocando de cor. Era bem legalzinho de você ficar vendo quando você estava aguardando alguma coisa, né? Instalar um programa, por exemplo, enfim. Outro também muito legal era esse do labirinto 3D, né? Esse daqui era o preferido, acredito, da maioria das pessoas, né? Quando você tinha um labirinto que o próprio Windows ia jogando, né? Não é você que ia jogando, ele ia tentando sair desse labirinto. Na verdade ele nunca saía, né? Mas você ficava visualizando ele ali na tentativa de sair desse labirinto, bem legal. E outro que eu lembro bastante também é esse aqui do texto 3D, ó. Texto 3D também era bem legalzinho, você colocava uma mensagem ali, né, um texto, normalmente seu nome, às vezes o nome da empresa, né, e aí quando entrasse no modo de proteção de tela ele começava a exibir, né. Lembrando que esses modos de proteção de tela existia porque os monitores de CRT, né, que é aqueles monitores de tubo, se você deixasse a mesma imagem parada por muito tempo, ele gravava aquela imagem, né, e aí ele não sumia mais da tela, aquela imagem ficava aparecendo no fundo, né. Era tipo um defeito da tecnologia, sei lá. E aí por isso que existiam esses protetores de tela. Bem legal. Outra coisa, vamos dar uma olhada no que mudou, né? Esse Windows aqui, né? O painel de controle apareceram mais coisas, né? Aqui a Microsoft já começou a querer ocultar, ó. Tá vendo? Ele, por padrão ele vem assim, né? Já vem querendo ocultar várias coisas, né? Deram melhorada em algumas coisas. Muita coisa visual, né? Então muita coisa no Windows ME foram alterações visuais, né? Eu gostava dessas alterações, eu não gostava dos bugs que ele dava, né? O Internet Explorer aqui também, eu coloquei aqui a página do KD, que é a mesma página lá que eu pus no Windows 98. Aqui a gente já tinha até um atalho da América Online aí, ó. Quem se lembra da América Online do Brasil, né? Pessoal, tinha um CDzinho, né? Você pegava um CDzinho e instalava o navegador. Eu até instalei aqui uma versão, porém não deu muito certo não, ele fica querendo conectar por modem, aí ele não deixa a gente se logar, né? Ele não consegue localizar a internet, mas enfim, era um tipo de um navegador, né? Que a gente tinha aí na época, né? Muito conhecido pelos CDs, né? Vinha CD junto com o UOL, né? Naquela época também. Aqui tem um Zip também, instalei aqui, onde eu consigo mexer mais aqui, mostrar pra vocês, né? Então, a gente usava muito o WinZip, né? Outro programa também que deram um upgrade no Windows ME foi o Windows Media Player, né? Como vocês podem ver aqui, né? Tem uma musiquinha. Então, o Windows Media Player aí já estava mais atualizado aqui no Windows ME. A gente tinha o Winamp, né? Quem não se lembra aí do Winamp?
Vou abrir eles aqui pra vocês. Aquela musiquinha de entrada é show de bola, né, pessoal? Nostalgia pura. Na verdade, aqui ele não... Ah, tá. Você tem que executar aqui, ó. Essa é uma versãozinha aí mais antiguinha, que provavelmente é a versão que a gente rodava aqui no Windows 98 ou no ME mesmo. A gente tinha já aí o Messenger, quem lembra aí da carinha do Messenger, né? Era muito famoso no Brasil, o MSN Messenger aí. Era o nosso WhatsApp da época. Outro programa também, que esse nem roda mais, mas era o Kazaa. Né? Quem se lembra do Kazaa aí, era tipo um torrent, né? Onde a gente baixava música, filme. Né? Os filmes aí na época, pra gente conseguir levar, por exemplo, em casa, tinha internet discada, então era impossível baixar qualquer tipo de filme. Mas onde eu trabalhava, né, na house onde eu trabalhava, tinha lá uma DSL lá de 512K, eu acho, na época, 256K. E aí a gente baixava o filme lá, gravava num VCD, né, e aí eu conseguia executar em casa, né. Aqui tá outro discador aí também, do iTelefônica, não sei quem se lembra aí, né, aqui em São Paulo principalmente. Era bem famoso o iTelefônica aí para você se conectar na internet. Inclusive eles tinham a possibilidade de você usar o telefone, ocupar o telefone o dia inteiro para usar a internet discada, né? Isso daqui eles só fizeram quando começou a aumentar aí o acesso banda larga, né? Aí eles começaram a liberar alguns planos ilimitados para você usar durante a semana. Os demais era você só conseguia usar no final de semana, onde você pagava só um pulso, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês aqui no Windows ME. Aqui também tinha esse Windows Movie Maker, né? Pra quem se lembra dele aí, era onde você conseguia criar o seu vídeo, né? Fazer uma ediçãozinha de vídeo aí. Também achava muito interessante, já gostava de mexer com edição nessa época aqui, né? Tem até uma apresentaçãozinha aqui, olha que legal. Apresentaçãozinha do Windows ME. Windows ME, muitas possibilidades. Isso daqui, quando a gente viu isso daqui na época, pessoal, eu mesmo pirava, né? Você vê uma apresentação de um sistema desse, né? Explore sua criatividade. Naquela época você conseguir fazer uma edição de vídeo, né? Você ter essa possibilidade, essa facilidade no sistema era muito legal. Então aqui as grandes novidades eram justamente essa, né? O Windows Media Player mais moderninho, né? Já a parte de foto, né? Também que ele tinha aqui dentro dele, a parte de gravação de vídeo que a gente acabou de ver. Não dá nem pra passar pra frente o vídeo. Mas tinha uma parte de fotos também, ó. Eles criaram tipo uma galeria. Quando você vinha aqui em minha imagem, ó, você tinha todas as suas imagens aqui sendo exibido, né? O thumbnail delas aí, né? Sendo que lá no Windows 98 já não era assim que era exibido, né? Não tinha uma prévia da imagem, né? Não tinha um software próprio para abrir a imagem, né? Então toda essa parte nele aqui foi coisado, mas pena que os bugs dele eram muito grandes, né? Tanto que o pessoal fala, né? Tipo, os melhores Windows que fizeram foram o 3.11, depois o 98, depois o XP, né? E aí do XP pulou pro 7, né? E aí do 7 pro 10, né? Sempre a Microsoft faz uma cagada no meio, né? E esse Windows ME foi uma delas aí, né? Mas tá aqui, a apresentaçãozinha aí dele, dá pra gente ter uma ideia. Aqui eu não tô nem conseguindo sair dela, aqui vamos deixar ela rolando aí enquanto a gente vê mais alguma novidade. Tem uma novidade aqui também, eu não reparei, sei lá, no Windows 98 já tinha, né? Mas aqui no Windows ME a gente teve mais jogos, inclusive alguns pela internet, ó. Damas, copas, espada, né? Dá pra você jogar com outros jogadores aí. Lançaram esse Paciência Spider também. E a gente tinha o Pinball, cara. Pinball, pra quem não se lembra aí, né? Show de bola, galera. Esse joguinho aqui de pinball no computador. Na época a gente só conseguia jogar pinball indo no fliperama, né? Em algum lugar assim. E você ter o pinball ali no seu PC era muito top, né, pessoal? E joguinho que faz saudade aí, hein? Top, muito legal. Fica aí na nossa memória de quem usou, né? Quem não usou, quem não viveu nessa época, não teve contato, provavelmente não vai achar tão legal, né? Mas era um joguinho show de bola, né, pessoal? Muito legal. Então tá aqui, ó, as novidades aí do Windows ME, né, ó. Então, Media Player, Movie Maker, as imagens lá que eu mostrei pra vocês, Internet Explorer mais atualizado, Messenger, né? Até então já vem embutido aqui, e a parte de rede doméstica. Então, basicamente, eram essas novidades. Vamos dar uma olhada aqui se teve mais alguma coisa aqui. Eu instalei aqui também o Real Player, cara. Na época também era... Não sei se todo mundo usava, né? Mas eu, por exemplo, usava bastante o Real Player, pessoal. Que era basicamente um tocador de vídeo aí, né? Então você conseguia
rodar vídeos, até vídeos pela internet também, que já estava já tendo alguma internet um pouquinho melhor, né? E eu mesmo ainda tinha discada, né? Mas tinha muita gente que já tinha aí uma banda larga, uma via rádio aí, né? Que começou as via rádios surgirem. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu já mostrei o WinRAR, o discadorzinho já daí telefônica. Basicamente, vamos ver se apareceu mais algo aqui diferente, né? O WinRAR, o Paint também continuou do mesmo jeito. Se você reparar, o mesmo Paint praticamente desde lá do Windows 95, né? Mas também é show de bola, galera. Você tem que nem eu, a primeira vez que eu mexi no Paint pra você, lá no Windows 95, lá, cara, isso aqui era muito legal. Passava horas desenhando as coisas aqui. Beleza? Vamos para o último Windows desse vídeo, que é o Windows XP. Vamos lá. Aqui está o nosso Windows XP. Uma coisa que eu reparei é que ele não tocou nenhuma musiquinha na hora que ligou. Vamos ver se o nosso som está funcionando. Será que está funcionando? Vamos dar uma olhada, vocês já vão acompanhando aí, né, como era o som. Isso aqui, na verdade ele estava sem nenhum som. Por isso que não fez nenhum barulho, eu acho. Padrão do Windows. É estranho. Padrão do Windows. O som no computador tem, mas não sei. Quando ligava o computador, eu acho que tinha iniciar o Windows. Procurar. Só Deus sabe por que não tem. Pode ser que seja essa versão que está instalada aqui nesse computador, né? Achei que tinha um sonzinho aí de ligar, né? Mas enfim, aqui está o Windows XP aí, né? Ele foi lançado aí no Windows ME, esqueci de falar, ele foi lançado no ano 2000, né? E o Windows XP foi lançado no ano 2001. Eu usei eles por muitos anos, né? Não lembro quando que eu instalei ele, acho que foi logo que lançaram, né? Porque era muito top, né, pessoal? Porque o visual dele, pra época, era uma coisa sem igual, né? E eu continuei nele até o lançamento do Windows 7 lá em 2009, 2010, né? Porque eu não queria passar pro Windows Vista, que era muito ruim, era tipo o Windows ME, tudo bugado, dava muito problema, feio. Enfim, esse Windows aqui foi o que permaneceu aí por muito tempo, né? Já está descontinuado também, né? Eu instalei algumas versões aqui mais antigas aí do software pra gente dar uma olhada, né? Por exemplo, aqui o Firefox, né? Pra quem se lembra aí, né? Esse daqui, apesar dele ser antiguinho, eu acredito que ele consiga exibir alguma coisa, né? Ele não deixa entrar no site, fez o mesmo problema lá de certificado, né? Tinha também esse navegador aqui, pessoal, que era o MSN Explorer. Não sei se alguém chegou a usar esse carinha aqui. Eu instalei ele, mas ele não roda, porque ele pede para fazer login e tal. Mas é o MSN Explorer, né? Para quem chegou a usar ele aí. A gente tinha o Messenger, uma versão mais atualizada, né? Esse Messenger aqui já com essa carinha. Também usei isso daqui muito. Era a comunicação, era o WhatsApp da época, né, pessoal? Dominou. Pena que quando foi para a parte do celular, a Microsoft não conseguiu crescer, né? Porque ela usava e-mail, aí no celular era o número de celular, eles não se atualizaram, o WhatsApp pegou a ideia de usar o mesmo número e dominou o mercado, né? Tínhamos também aí outro navegador que era o Google, né? Aqui tá numa das suas versões mais antigas aí, ó. O Google também. Tínhamos a versão mais antiga do Messenger também, que já vinha com o Windows XP, ó. Era tipo uma versão mais antiga, padrão aí, né? Outro comunicador também famoso na época, assim, famoso não, né? Que o Google tentou emplacar aí para ganhar uma fatia do mercado, foi esse Google Talk. Mas infelizmente também não decolou muito não. O Google também nessa parte não conseguiu decolar nada, né? Aqui também temos o Real Player, numa outra versão aí, ó. Uma versãozinha um pouquinho mais nova. Real Player, tocador de mídia. Tínhamos o Nero, pessoal, para quem usava aí, né? O Nero, aqui acho que é a versão 7, eu usei muito isso daqui. Para gravar CD, copiar CD, fazer CD de vídeo, ver CD, né? Nossa, eu usava demais, cara, o Nero. O Skype também, já tínhamos o Skype aí, né? Na sua versão mais antiguinha. O Skype também é outro que não conseguiu emplacar nos celulares, ainda existe atualmente, né? Mas pouco utilizado, né? Mais para empresas, assim, reuniões, né? Tínhamos também esse programa que eu usei muito na época também, que era o DVD Shrink,
né? Ele é usado para compactar o DVD, então você pegava um DVD de filme normalmente, né, com tamanho maior, você diminuía o DVD todo para caber num DVD padrão, né? Tipo uma pirataria de filme, né, que a gente fazia muito naquela época, né? Internet Explorer também, né, já na sua versãozinha um pouquinho mais nova aí, ó. Essa daqui, a versão 6, mas acho que dava até para atualizar para uma versão mais nova. Um programinha também que eu usei, provavelmente muita gente não usou, mas vou deixar aqui registrado, é esse Mastercard, pessoal. Usava isso daqui para controlar as contas. Nossa, usei muito tempo esse programinha. Pensa num programinha show de bola. Pena que ele também não se modernizou, não se atualizou, não foi para a nuvem, né? Tá só local e perdeu o mercado. O Office aqui já na sua versão aí 2003, né? Combinava bem com esse Windows XP. A gente tinha aí o discador, por exemplo, do Pop, né? Não sei quem chegou a utilizar aí, que era lá uma empresa da GVT, né? A GVT é uma empresa muito moderna, né, pessoal? Para a época deles, eles eram bem inovadores, né? Foram um dos primeiros a trabalhar com fibra ótica aí, né? Pena que foi vendida aí para a Vivo. Até logo. O discador até fala quando você fecha, até logo. Aqui o Winamp já tinha uma versão mais nova, vou abrir ele, tocar aquela musiquinha que faz nosso coração cantar com as músicas que a gente ouvia nele. Acho que ele só toca a primeira vez, né? Tem que dar play. It really whips the llama's ass. Quem não se lembra dessas musiquinhas dos carneirinhos cantando, né? Então essa versão aqui também, nossa, eu lembro muito de usar isso daqui, pessoal. Muito top, né? Não existia Spotify, né, galera? Você tinha que baixar. Você ia lá no Kazaa, no 4Share, de outros da vida aí. Nem lembro mais com Limeware. Né? E baixava as músicas e jogava aqui no Winamp pra ficar curtindo. O nosso TeamViewer da época, TeamViewer, Ndesk e outros, era o VNC. Então, pra quem se lembra aí, ó, VNC Viewer, você se conectava e conseguia mexer no computador do outro pela rede, né? Não era nem fora da internet, né? Para você conseguir usar fora da internet era uma complicação danada. Para você usar dentro da própria rede, né? Mexer de um computador no outro dentro da rede, funcionava super bem. O Inbox aí, ó, nas suas primeiras versões, pessoal, quem não se lembra do Inbox, ó, né? Uma das suas primeiras versões aí da Microtik. Media Player também aqui já deram uma atualizada, né? Você tinha, inclusive, conseguia copiar a música de um CD pro outro, era bem interessante. Vinha até umas musiquinhas, eu acho, aqui, vamos dar uma olhada. Aqui também acrescentaram, né? Lá no Windows ME a gente tinha a pastinha de imagens, aqui a gente já tinha uma pastinha para vídeo e uma pastinha para música, né? Nem vinha nenhuma música aqui de demonstração, mas enfim. O WinRAR também nessa época aqui começou a se destacar, né? No lugar do WinZip, né? O WinZip foi meio que morrendo, o WinRAR foi dominando o mercado, ele conseguia comprimir mais ainda as coisas. Também na parte de VoIP aí, né? A gente, quando começou a introdução aí no VoIP, quando usava no computador ainda, a gente tinha aí o X-Lite. Naquela época o VoIP não decolava porque a internet era muito ruim, né? E hoje em dia que a internet é boa, praticamente ninguém mais usa ele instalado, né? A pessoa usa sem saber, né? Então quando ela pega o telefone da operadora, quando ela usa o WhatsApp, ela tá usando o VoIP, mas ela não sabe, né? Enfim, são esses programas, vamos dar uma olhada aqui. Como ficou, por exemplo, painel de controle, né? E tinha aqui esse painelzinho, né? Aí já foram acrescentadas várias coisas, né? A mudança do Windows 98 para o XP foi muito grande, né, pessoal? Se a gente reparar, era tanto a parte visual quanto funcional. Ele funcionava muito bem, né? Funcionava muito bem. Vamos ver aqui se foi acrescentado alguma coisa a mais que não estava ali na área de trabalho, para mostrar para vocês. Vamos ver aqui na parte de acessórios. Basicamente tudo que tinha de novidade que eu usava, né, no caso, que eu lembro que eu usava e consegui instalar aqui, eu mostrei para vocês, né. Então é isso, pessoal. O Windows, esses foram os 4 sistemas, aliás, né, antigos aí que eu queria mostrar para vocês, né, 95, 98, ME e o XP, né. Eu lembro que no Windows 7 também, depois que eu migrei para o Windows 7, eu fiquei com ele durante muitos anos, né. E eu só fui migrar quando lançaram o Windows 8.1 e depois migrou para o Windows 10, né. Então o Windows 8 também foi um que não teve uma boa aceitação também. Já o Windows 10 já teve uma aceitação maior e agora a Microsoft acabou com essa questão de lançar um sistema novo, né. Eles parou no Windows 10 e fica atualizando o Windows 10 e acabou por ali mesmo, né. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aí, nostálgico de sistemas antigos, pra gente ter uma visão de como era, né. Lembrando que aqui, na parte de redes aqui, por exemplo, do Windows XP já foi introduzido, por exemplo, parte de
wireless, né? Quando você tinha aqui algum adaptador wireless, já aparecia aqui. No Windows anterior a esse, você tinha que instalar algum programa de terceiro para conseguir se conectar no Wi-Fi, né? Eu lembro que você tinha que instalar cada programa louco aqui, não. Era só instalar o próprio aplicativo, o próprio Drive, né? O próprio Windows já gerenciava o Wi-Fi. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, valeu, até mais.